noite a todos, iniciando a nossa live da Oração na Janela. Compartilhe com os seus contatos essa live, compartilhe no seu Facebook, para que outras pessoas se unam a nós para esse tempo de oração e de busca à face do nosso Deus. Tem sido muito lindo ouvir muitos depoimentos de pessoas que têm estado conosco, que têm se juntado a nós. Me chegou hoje o depoimento de um homem que é caminhoneiro, que viaja por vários lugares. Ele recebeu uma ligação de uma das pessoas da primeira igreja hoje. Ele disse que ele viaja, mas ele está sempre conosco na oração da janela. Um abraço a todos os caminhoneiros que nos acompanham também e a cada um de vocês. Gente, estamos aqui e acreditamos que com uma direção de Deus para orarmos a Deus. A palavra de Deus nos manda orar em favor das nossas autoridades, em favor daqueles que têm uma regência sobre nós. E cabe a nós orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelas nossas nações. E a gente está aqui para fazer isso. Nós temos buscado orar segundo a vontade de Deus. Temos nos colocado como intercessores e também como uma voz profética que, com a graça de Deus, à luz da palavra de Deus, também busca denunciar os pecados que a palavra de Deus aponta. O que a Bíblia fala, nós não podemos nos calar. Estamos aqui sim, então, para falar da palavra de Deus e buscar a face dele. Nós estamos falando sobre o livro do homem que orava na janela, o profeta Daniel, que é a inspiração disso que nós temos feito. Daniel, todos os dias, orava na janela, com mãos levantadas, em direção a Jerusalém. Eu e você temos orado diariamente, todas as noites, com mãos estendidas nas nossas janelas, em favor da nossa terra. E é o livro desse homem que nós estamos estudando um pouco, e nós estamos falando sobre a oração de Daniel, capítulo 9. Nós falamos sobre o segundo, terceiro versículo, e eu quero continuar. Versículo 4 até o 6 diz: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Daniel está aqui orando em favor do seu povo. Ele tinha entendido, compreendido pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, ou seja, Daniel está orando baseado nas Escrituras, e ele ora com humildade, com a postura correta, como nós conversamos ontem, e daí ele diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei. E essa é uma oração que nós temos feito aqui na janela. Essa é uma oração que cabe muito nesse tempo. É a oração de confissão. Ele confessou e não justificou. Isso é algo muito importante. Às vezes as pessoas vão pedir perdão uma a outra ou confessar algum erro e elas, entre aspas, confessam justificando e dizem: eu fiz aquilo, mas
foi por causa disso, disso e daquele outro que você me fez. Ah, eu fiz aquilo porque eu estava nervoso. Ah, eu disse aquilo porque eu estava muito irritado. Ah, eu errei em falar, mas é que... Ou seja, está justificando. Confissão. Não cabe justificação, é reconhecimento. E eu e você, para sermos tocados por Deus, nós precisamos confessar, não justificar os nossos pecados diante de Deus. E Daniel, ele orou assim: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Quem é esse sujeito que vai confessar os pecados? E a confissão de Daniel é a confissão por identificação, é o arrependimento por identificação. Lembremos, Daniel era alguém correto diante de Deus. Ele está aqui se identificando com o pecado do povo dele, pecado que ele mesmo nem tinha cometido. Mas ele se identifica, se coloca na brecha como intercessor. E ele diz que mantens aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Quem é que pode se colocar na brecha e interceder no lugar daqueles que não confessam? Pode se arrepender se identificando e se colocando no lugar daqueles que ainda não se arrependeram. É aquele que tem noção da aliança, que está em aliança com Deus. Daniel era um homem aliançado com Deus. Esse tempo é preciso que aqueles que têm aliança com Deus, comprometimento com Deus, comprometimento com Jesus, que são cobertos com o sangue de Jesus, estes é que têm a condição de se colocarem na brecha, de se identificar com os pecados do seu povo e confessar esses pecados e buscar misericórdia de Deus. Então, esse é um tempo nosso, de quem tem aliança com Deus, para orar e interceder. E então, nessa identificação, ele diz: nós temos cometido pecados e somos culpados. Ele não disse: não, Deus, porque o povo é bom, é que o povo é muita tentação, porque o mundo está muito difícil. Não. Temos pecado. Isso é confissão, não é justificação de seus erros, é confissão. Ele diz: temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Esse afastamento gera todas essas complicações que estamos vivendo. De janeiro até hoje. E eu vou repetir aqui, mais uma vez, alguns números que são atualizados. 134.540 pessoas morreram vítimas do coronavírus. E 12.330.500 crianças foram abortadas. Cada morte é uma tragédia. Mas sabe, o número de pessoas que morrem de coronavírus é 0,01% do número de abortados. Só pecado. E o nosso STF marcou hoje, para dia 24 desse mês, o julgamento a respeito da legalização do aborto em caso de Zika vírus. Nós não podemos aceitar isso. Eles se julgam gente acima do bem e do mal. E como brasileiro, como cristão, nós não aceitamos isso. Nós precisamos ir diante de Deus e confessar essa maldade. E clamar a Deus, nos posicionando contra o assassinato desses inocentes. Há uma doença, há uma dificuldade, haverá uma grande dificuldade, sim.
mas são vidas. Isso não justifica matá-las. Não somos deuses, somos homens. A vida pertence a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Eu quero orar em teu favor. Você que está em aliança, você que é de Jesus, você pode se colocar na brecha. Você anda com Jesus, sabe, a nossa função é se identificar com o pecado do mundo e pedir misericórdia de Deus. Mas também confessemos os nossos pecados. Se você não está com Jesus, ainda venha a Cristo. Se você não recebeu a Jesus, ainda receba. Ou reconcilie-se com Ele, para que juntos busquemos a Deus. Aliançados com Deus, busquemos a face dEle e clamemos pela nossa terra. Quero orar por você. Depois juntos vamos orar na janela. Deus amado, abençoa a vida daqueles que estão recebendo Jesus ou se reconciliando com Jesus. Deus, nós somos aliançados com o Senhor. Nessa nova aliança em Cristo Jesus, que derramou o sangue dele para nos salvar. Deus, que tenhamos noção da aliança que temos contigo. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que é aliançado com Cristo. Cada pessoa que está orando conosco agora, que vai orar conosco na janela. Que o Senhor os toque, os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Que os aliançados tenham vitória. Seja qual for a luta, a dificuldade, que eles vençam. Aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais contra as forças do mal, que sejam vitoriosos. Ordenamos que as forças do mal que investem contra famílias, contra pessoas, contra casamentos, contra a saúde, emoções, vida espiritual, a vida profissional, financeira, que todas as forças do mal batam em retirada. Que os teus filhos sejam vitoriosos. Tenham orações respondidas. Que a tua paz venha sobre eles. Cobre-os com o teu sangue. Reveste-os com tua armadura. Que os teus anjos estejam ao redor deles e unge-os para clamar a Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus e junto com eles, aliançados em Cristo Jesus, nós vamos clamar pela nossa terra, por nossas cidades, estado e nação. Deus, ouve a nossa oração e toca a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor amado, em nome de Jesus agora, nós estamos em nossas janelas, estendendo mãos sobre a nossa terra. Deus da glória, e nós pedimos a tua misericórdia. Nós temos acesso ao sangue de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça, pois somos aliançados com o Todo-Poderoso. Nós temos o nome de Jesus na nossa vida e na nossa boca. Deus, nós somos aqueles que podem clamar, inclusive no lugar daqueles que não clamam. E nós nos identificamos com os pecados da nossa nação, com os pecados da nossa terra. E como aqueles que têm acesso ao sangue de Cristo, nós pedimos a tua misericórdia e confessamos os nossos pecados. Deus, confessamos a nossa maldade, a maldade cometida na nossa terra, as injustiças cometidas na nossa terra. Pai querido, pedimos perdão pelos abortos cometidos, por todas as liberações de aborto. Deus, e nós colocamos diante de Ti o nosso Superior Tribunal Federal. Deus, que no dia 24 querem aprovar o aborto em caso de Zika vírus.
Deus, nós nos posicionamos contra isso. Como teus filhos, nós dizemos que somos contra, que nós discordamos dessa legalização de assassinato. Deus, em nome de Jesus, intervém na nossa nação. Nós dizemos chega à corrupção, chega a essa desvalorização da vida. Nós dizemos não. Deus, coloca a tua mão no nosso STF. Deus, e que a fluência da impiedade seja barrada. Deus, que em nome de Jesus, tudo o que acontece lá, que é contra a verdadeira justiça, a justiça que a tua palavra nos coloca, Deus, que isso seja barrado. Coloca a tua mão contra tudo isso. Nós clamamos e pedimos que o Senhor haja na nossa nação. Deus, nós oramos por justiça. Oramos para que venha o teu reino sobre a nossa nação. Um reino de justiça. Que a corrupção seja varrida da nossa nação. Que a impiedade seja varrida. Que as leis que são contra a tua palavra sejam barradas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, levanta legisladores corretos. Levanta, meu Pai, juízes corretos. Levanta filhos teus. Coloca no STF gente que te tema. Em nome de Jesus, coloca, Pai, gente tua no judiciário, no executivo, no legislativo. Deus, levanta os teus, levanta os justos, que os ímpios que deliberadamente, mesmo conhecendo o que é o correto, escolhem o caminho do erro. Pai, nós não queremos estas pessoas nos governando, legislando, julgando. Deus, coloca a tua mão na nossa nação. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos por um país diferente. Deus, nós pedimos perdão. Perdão dos pecados das nossas cidades. Pedimos perdão dos pecados de Curitiba. Pedimos perdão, Deus, do executivo, do legislativo, das casas do judiciário, dos lugares do judiciário. Pedimos perdão. Pedimos perdão, Deus, no estado do Paraná, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Tem misericórdia. Assim como cada um está pedindo perdão dos pecados do seu município, do seu estado. Pedimos perdão dos pecados do Brasil, do nosso executivo, legislativo e judiciário. Pai, pedimos que o sangue de Jesus nos purifique e oramos por uma nova realidade. Nós oramos por uma terra diferente, por um país diferente. Assim como outras pessoas de outros países clamam a Ti por essas mesmas coisas. Deus, nós queremos a Tua glória sendo manifesta. Clamamos a Ti e pedimos que o Senhor toque a nossa terra. Nós pedimos que o fogo do Teu Espírito venha. Que todo o avanço do coronavírus seja barrado. Seja barrado aqui em Curitiba. Nós repreendemos avanço de coronavírus em Curitiba. Deus, aqueles que oram por seus municípios, responde a oração e toca em cada município representado também pelos teus filhos. Deus, nós rejeitamos avanço do coronavírus no Paraná. Em nome de Jesus, e cada um ora pelo seu estado, no Brasil. Em nome de Jesus, que todo tipo de previsão catastrófica, meu Deus, seja frustrada. Já foi e muito frustrada, e que continue sendo. Deus, que as vozes da desgraça sejam caladas. Pai, que em nome de Jesus, o poder da fé, no nome de Cristo, se manifeste nessa nação. Que a Tua glória se manifeste. Deus, que
a luz de Jesus esteja na nossa nação. Que a luz de Cristo esteja a brilhar no Brasil e que ela atinja outras nações. Em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto da medicina, de medicamentos, de vacina. Deus, faz do Brasil um país abençoado, um país santo, um país que tenha prosperidade. Deus, tenha misericórdia da nossa economia, intervém na nossa economia, guarda a nossa economia, guarda as riquezas do Brasil. Deus, em nome de Jesus, opera e tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa terra, sara a nossa terra, perdoando os seus pecados, tocando a nossa terra, e que toda ação do inferno na nossa terra seja destruída. Abençoamos os nossos municípios, o nosso estado, a nossa nação. Abençoamos as nações que se unem a nós, na oração da janela. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Continuemos na presença de Deus, em contato com a palavra dele, ouvindo a voz do Espírito dele. E ele fará grandes coisas na nossa nação, na tua nação, na tua cidade, na tua vida. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.